Era primavera e eu estava sozinha em casa numa certa noite. Eu estava com meu celular na mão fazendo uma chamada de vídeo com uma das minhas amigas e estava andando de um lado para o outro no meu quarto. Eu passei várias vezes bem do lado da minha janela, olhando para fora algumas vezes. Em um certo ponto, ao passar pela janela, eu vi uma pessoa lá fora na rua. O homem estava ali parado, virado para a direção da minha casa, bem de frente para a minha janela. Eu observei atentamente e consegui identificar que ele certamente estava olhando para a minha janela. Eu contei tudo para minha amiga que estava na chamada de vídeo e então eu apontei a câmera do meu celular para fora da janela, tentando mostrar o homem para ela. Minha amiga me disse que ela não conseguia ver nada, pois estava escuro. E então ela me disse que eu deveria ligar para os meus pais. Eu desliguei a chamada e continuei observando aquele homem por mais alguns segundos. Sentei na cama e liguei para minha mãe. Ela me atendeu com a voz de cansada, afinal era meia-noite e eu certamente tinha acordado ela. Para resumir, ela me disse que eu deveria simplesmente fechar as cortinas e apagar as luzes. De acordo com ela, isso seria o suficiente para fazer o homem ir embora. Então foi exatamente isso que eu fiz. Mas depois de alguns minutos, a curiosidade estava me matando e eu tinha que levantar para espiar o lado de fora. Eu tinha que saber se o homem tinha ido embora. Agora, o homem estava ainda mais perto da calçada, ainda olhando diretamente para minha janela. Aquele era meu limite. Eu peguei o celular e liguei para a polícia. O policial me perguntou se o homem estava segurando alguma arma, e eu disse que eu não estava enxergando nenhuma arma. Então o policial me disse para simplesmente ignorá-lo. Ele me disse que, se o homem não fosse embora dentro de 10 minutos, ou se ele entrasse no meu terreno, eu deveria ligar para a polícia de novo. Ele também me disse que uma viatura passaria perto da minha casa para assustar o homem. Então eu desliguei o celular e me deitei na cama. Eu liguei para minha amiga novamente e nós conversamos por mais 5 minutos. Ela me disse que eu deveria verificar a janela novamente. Então eu concordei e foi exatamente isso que eu fiz. Dessa vez, o homem tinha ido embora. Eu fiquei ali, bem perto da janela, e então eu levantei as cortinas e esperei o carro da polícia passar. Demorou cerca de 10 minutos. Eu fiquei ali, conversando com a minha amiga na videochamada, até que eu vi um carro de polícia passar brevemente pela rua. O carro parou por alguns segundos em frente à minha casa, e então o policial pegou a lanterna e começou a observar os arredores. O carro foi embora logo depois, e a rua ficou quieta novamente. Aquilo me deixou certa de que o homem tinha ido embora. Depois de terminar a videochamada, eu desliguei o celular e pulei na cama. Deitada na cama, depois de uns 20 minutos, eu escutei um barulho de rangido que vinha do lado de fora. Eu levantei da cama e olhei para fora da janela, mas ninguém estava lá. Eu me deitei novamente. Mais alguns minutos se passaram e então eu escutei outro barulho de rangido vindo do lado de fora. Dessa vez o barulho era mais alto. Deitada na cama, eu virei a cabeça e olhei para a janela. Eu fiquei em choque total quando eu vi uma figura na minha janela. O meu quarto fica no segundo andar, então de repente aqueles barulhos fizeram sentido na minha cabeça. Ele tinha escalado a lateral da minha casa, o que fez aqueles barulhos de rangido.
Eu pulei da cama e corri para outra janela que ficava do outro lado. Eu gritei por socorro de novo e de novo, na esperança de que meus vizinhos iriam escutar meus gritos. Eu rapidamente liguei para a polícia de novo e disse para eles mandarem outra viatura imediatamente. O homem na janela tentava se enfiar dentro do meu quarto, tentando passar através da pequena abertura na janela. Porém, assim que ele escutou um dos meus vizinhos do lado de fora gritando alguma coisa, ele aparentemente desistiu. Assim que eu olhei para a janela novamente, ele tinha sumido. E de acordo com o meu vizinho idoso, que tinha vindo me ajudar, o homem tinha pulado da minha janela e corrido para o final da rua. Os policiais chegaram, e dessa vez eu conversei com eles e contei tudo o que tinha acontecido. Eles me garantiram que eles ficariam patrulhando a minha casa durante a noite toda e então voltaram para os seus carros. Eu não consegui dormir nada naquela noite, mas eu espero que aquele homem tenha se assustado de uma vez por todas e espero nunca mais encontrar ele. Uma certa vez, quando eu ainda era um adolescente que morava com os pais, eu fiquei sozinho em casa durante uma semana inteira. Isso era bastante raro, já que meus pais não costumavam sair de casa muitas vezes. Uma amiga rica da minha mãe tinha convidado meus pais para uma viagem com tudo pago. Eu era filho único, então eu fiquei completamente sozinho em casa. A antiga casa dos meus pais tinha uma floresta na parte de trás, e ela ficava em uma rua pouco movimentada. Somente alguns poucos carros passavam por aquela rua todo dia. Havia uma grande varanda na parte de trás da casa que ficava de frente para a floresta. Entre a floresta e a nossa casa havia um jardim bem grande. Nós tínhamos até uma piscina e um pequeno lago de peixes naquele jardim. Esse acontecimento ocorreu em uma quinta-feira, durante a noite, em julho de 2013. Eu me lembro que era uma quinta-feira porque, naquele dia, eu me lembro de ter conversado com meus amigos sobre nossos planos para o fim de semana. Eu estava na varanda, olhando para o jardim de trás. Eu estava fumando um baseado e, ao mesmo tempo, eu estava escutando música no meu alto-falante. E foi mais ou menos nesse momento que aquela coisa começou. Eu pensei que eu tinha escutado uma voz que vinha da floresta. Eu abaixei o volume da música e escutei atentamente por alguns segundos. Aquilo não se repetiu. Então eu aumentei o volume da música. Assim que a música ficou alta de novo, eu escutei uma voz da floresta novamente. Dessa vez, eu desliguei a música completamente e fiquei ali, escutando atentamente por mais tempo. Havia uma voz que vinha da floresta novamente. Isso me confirmou que eu não estava imaginando coisas. Eu realmente estava escutando aquilo. Era uma voz masculina e ela dizia: Ei, vem aqui. A voz estava meio distante, mas não estava muito longe. A floresta ficava a aproximadamente 20 metros de distância da varanda, e era dali que a voz estava vindo. Porém, nem passou pela minha cabeça a possibilidade da voz estar me chamando. Eu achei que certamente era alguma criança brincando de pega-pega ou algo do tipo. A voz chamou novamente. Ei, eu preciso de ajuda. Dessa vez, eu percebi que a voz era grossa demais para ser uma criança. E quando uma voz está gritando que precisa de ajuda, obviamente isso é uma coisa que sempre será preocupante. Naquele momento, eu estava ficando meio desconfortável, porque agora
eu estava realmente questionando se a voz estava falando comigo. Eu me levantei da cadeira, desci as escadas da varanda e fui até a grama. Então eu ouvi a voz gritar: Bem na sua frente. Vem me ajudar. A voz realmente estava vindo bem na minha frente. Então agora eu estava com a sensação de que a voz realmente falava comigo. De forma bem relutante, eu gritei de volta: Quem é você? E a voz respondeu: Eu estou preso. Eu preciso de ajuda. E eu respondi: Como assim você está preso? E a voz respondeu novamente: Bem na sua frente. Me ajuda, por favor. Eu dei alguns passos relutantes na grama, me aproximando da floresta. Eu gritei: Cadê você? Estou indo. A voz respondeu imediatamente: Bem na sua frente. Nós te vemos. Eu respondi: Espera aí, você está sozinho ou está com alguém? Dessa vez não houve resposta. Eu parei abruptamente no meio do caminho para a floresta. Eu estava com um mau pressentimento. Eu comecei a andar para trás, na direção da minha casa e da minha varanda. Eu nem queria virar de costas para a floresta, porque finalmente eu tinha percebido que aquela situação estava muito estranha. Eu voltei para a varanda da minha casa e a voz não disse mais nada. Se aquele fosse um pedido real de socorro, a voz teria dito alguma coisa. Ela teria me pedido para não ir embora, ou algo do tipo. Quem quer que seja que estava naquela floresta, percebeu que eu estava suspeitando da situação. E só Deus sabe quantas pessoas estavam ali. Podiam ser 3 pessoas, eu não sei. Tudo que sei é que essa ideia de ficar preso na floresta não faz muito sentido. A camisa da pessoa ficou presa numa árvore ou algo do tipo? Quanto mais eu pensava nisso, menos sentido fazia. Eu entrei correndo na minha casa e tranquei todas as portas só para garantia. Eu relaxei na minha sala de estar por alguns minutos, ainda meio chapado. E eu acho que é por isso que eu não desconfiei mais cedo daquela situação, por causa do quão chapado e relaxado eu estava. Mas então, eu escutei a voz novamente do lado de fora. Dessa vez, ela estava mais perto. Com certeza, ela estava vindo do jardim dessa vez e não da floresta. Eu ouvi um barulho de água. Podia ser a piscina ou podia ser o lago de peixes. Eu corri até a janela para observar. À primeira vista, eu não vi ninguém, mas então aquela voz disse: Eu posso te ver. E logo depois, eu ouvi uma risada. Foi então que eu consegui enxergar a pessoa. Era um homem, ou pelo menos era o único homem visível naquele momento. Ele estava escondido atrás da piscina e eu só conseguia ver a sua cabeça. Estava muito escuro para que eu conseguisse ver suas características, e a única coisa que eu consegui identificar é que ele tinha um cabelo comprido e escuro. Eu fechei as cortinas e tentei ignorá-lo. Eu pensei que talvez ele perderia o interesse se eu parasse de prestar atenção. Provavelmente, ele era um homem perturbado que gostava de perturbar outras pessoas, então eu não queria satisfazer seus desejos. Porém, o momento no qual aquilo passou do meu limite foi quando eu ouvi batidas agressivas na janela, exatamente no lugar onde eu tinha fechado a cortina. E do lado de fora, o homem começou a gritar por ajuda. Eu gritei o mais alto possível, mandando ele ir embora para o inferno e dizendo que a polícia estava vindo. Eu gritei
e berrei inúmeras vezes, tentando soar ainda mais maluco que ele. Eu escutei ele começar a rir do outro lado do vidro. Aparentemente, ele começou a se afastar e sua risada começou a desaparecer à medida que ele ficava mais longe. Eu me sentei no sofá completamente tremendo e com falta de ar. Eu fiquei ali quieto por alguns minutos e parecia que o homem realmente tinha desistido. Apesar de tudo aquilo, eu ainda consegui dormir naquela noite, porque um baseado sempre me ajuda a dormir. Mas eu ainda me pergunto se eu teria lidado com aquela situação de forma diferente se eu não estivesse chapado. De qualquer forma, esse incidente me deixou com medo de ficar em casa sozinho por um bom tempo. Eu tinha 13 anos e meu irmão mais novo tinha 7. Nós estávamos fora de casa, brincando com outras crianças da vizinhança. No final da tarde, nós finalmente fomos para casa e o sol se pôs. Nossos pais costumavam sair de casa uma vez por semana para visitar algum novo restaurante na cidade, deixando eu e meu irmão sozinhos em casa. Na maioria das vezes, eles nos avisavam antes de sair. Porém, caso a gente estivesse do lado de fora brincando, na maioria das vezes, eles deixavam a gente brincar e saíam sem avisar. Quando nós voltamos para casa naquele dia, a casa estava vazia, então nós presumimos que eles tinham saído. Havia um bilhete no balcão da cozinha, confirmando que eles tinham ido para um restaurante. Eu e meu irmão fomos para a sala de estar para assistir televisão, assim como nós costumávamos fazer antes de ir para a cama. Depois de meia hora, ficou completamente escuro do lado de fora. Assim que eu percebi isso, escutei a campainha tocar, seguida de batidas na porta. Em um primeiro momento, eu achei que eram nossos pais voltando para casa. Mas não era normal eles usarem a porta da frente. E era muito menos normal eles não terem a chave da porta. Eles costumavam sempre entrar pela porta da garagem. Então a chance era muito baixa da porta da garagem ter estragado e, ao mesmo tempo, eles terem esquecido a chave. Porém, eu percebi que isso ainda era uma possibilidade. Então eu me levantei do sofá e fui até a porta da frente para ver quem era. Assim que eu me aproximei da porta, escutei uma voz masculina gritando. O homem estava dizendo que ele estava vendendo biscoitos com a sua filha. Aquilo me deixou confuso, considerando o horário que já estava bem tarde. Eu olhei através do olho mágico e pude ver um homem completamente sozinho, sem nenhuma caixa de biscoitos e sem estar acompanhado de nenhuma filha. O homem gritou uma vez mais, antes de colocar sua mão na maçaneta. Eu me toquei que eu tinha esquecido de trancar a porta depois de entrar. Meu coração quase parou. A maçaneta começou a girar lentamente e eu rapidamente respondi, girando a chave da porta para trancá-la. O som da chave trancando a porta foi muito alto. Claramente, o homem tinha escutado e agora ele sabia que havia alguém dentro da casa. Eu aguardei durante um minuto e então olhei novamente através do olho mágico. O homem tinha se movido. Agora, ele estava olhando através de uma janela, diretamente para a sala de estar. Ele estava encarando meu irmão mais novo, que não fazia ideia do que estava acontecendo. E para piorar, a nova posição do homem
me permitiu observar uma faca que estava na lateral da sua calça. Eu fechei todas as cortinas e corri para a sala de estar. Eu disse para o meu irmão que nós podíamos pegar um sorvete lá no porão. Eu precisava manter ele longe das janelas. Eu sabia que ele entraria em pânico se ele soubesse o que estava acontecendo. Ele concordou e então nós descemos para o porão. Eu silenciosamente tranquei a porta do porão. Nós tomamos nosso sorvete e, eventualmente, eu escutei a porta da garagem se abrindo, o que significava que nossos pais haviam chegado. Mais tarde, quando meu irmão não estava por perto, eu contei para eles o que tinha acontecido. Eles ficaram horrorizados e chamaram a polícia. A polícia investigou o lugar e a primeira coisa que eles notaram foi que a fechadura da porta da frente tinha sido danificada, confirmando que o homem tinha más intenções e queria invadir a casa. Agora, o que ele planejava fazer depois de entrar na casa? Eu não faço a menor ideia e nem a polícia sabia dizer. O homem nunca foi identificado. Até os dias de hoje, o meu irmão mais novo não sabe que esse incidente aconteceu.